Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Vamos ver hoje uma curiosidade bem interessante que envolve dois nomes muito interessantes da história do xadrez. O primeiro deles é o Fred Reinfeldt, ok? Fred Reinfeldt, que compôs, né, muitos jogos, muitos livros de xadrez. Ele escreveu muitos livros de xadrez, alguns deles são clássicos, né, como por exemplo o livro Ataque e Contra-Ataque no xadrez, enfim, vários outros, né, Manual de Aberturas no xadrez, enfim, tem muito livro interessante do Fred Reinfeldt traduzidos para o português, alguns com anotação um pouco antiga ainda, porque ele viveu por volta dos anos 1957, né, então muitos livros dele foram ali por volta da década de 50, década de 60, e aí muitos deles chegaram aqui no Brasil e foram traduzidos. Então muitos podem ser encontrados ainda talvez com a anotação descritiva, tá? Anotação um pouco antiga. Mas nesse vídeo de hoje, nesse quebra-cabeça que você está vendo, né, nesse estudo de final que você está vendo, o Fred Reinfeldt destaca essa posição na página 17 do seu livro Como Aproveitar Melhor o Xadrez, né, na tradução livre do inglês, How to Get More Out of Chess. Num livro que ele lançou no ano de 1957. Tá? E aí ele fala, né, nesse livro, que parafraseando aqui as palavras dele, né, eu estou lendo em inglês, vou tentar, eu não me considero assim colocar a frase realmente traduzida, não gosto muito de traduzir, então eu falo rapidamente, né, a ideia principal da frase, porque eu não me acho no direito de traduzir as palavras de tão determinada autoridade, né, que era naquele tempo. Então ele fala que, né, você gostar de finais de xadrez requer um gosto muito preciso, né, um gosto muito acurado, né? Quanto mais você trabalha com eles, ele destaca isso, quanto mais você trabalha com eles, mais você vai gostar deles, mais você vai aproveitar, né, o estudo deles. E aí ele diz que, página por página, né, um livro com tais finais talvez ofereça, né, o prazer mais recompensador que você pode ter, né, em qualquer aspecto do xadrez. Você realmente se debruçar sobre os finais de xadrez, tentar resolver, tentar entender os finais de xadrez. E aí nas páginas 35 e 36 ele mostra esse estudo de finais, né, esse estudo de final aí, composto por um rapaz chamado Selezniev, tá, no ano de 1935. Tá? E aí eu recomendo a você, claro, de fato, pausar o vídeo e tentar descobrir qual a melhor sequência para as brancas, né? Existe apenas uma e única sequência que leva à vitória das brancas. Então, no primeiro momento talvez pareça fácil e tal. Bem, vamos lá, olha só. Aqui nessa posição, as brancas têm que ter muito cuidado, né? As negras têm uma vantagem material de um peão, entretanto elas estão bastante sufocadas. Essa torre aqui não ajuda muito, o rei também não está bastante sufocado. E aí as brancas têm que forçar de algum jeito, né, quebrar a posição aí, tentar avançar os peões, promover, porque senão elas não vão se sair muito bem, né? Tem que ter uma torre caindo aqui, então elas têm que pensar de um jeito criativo. E qual é o melhor jeito de você tentar forçar uma vitória? É fazer lances forçados. Então torre C8, né, com cheque, satisfaz, né, essa primeira condição de ser um lance forçado. O único lance possível agora para as negras é de fato o rei tomar a torre em C8. E aqui as brancas podem continuar com o lance B7 cheque. Ok, o rei tem que vir para B8 caso o peão queira tomar a torre, né? Aí o rei poderia retomar de volta o peão que promoveria. Entretanto, as brancas têm um ganho de tempo muito importante que vai fazer com que elas ganhem a vantagem final, que é justamente o poder de avançar o peão para D5, né? E aí esse lance aqui é o lance ganhador das brancas, tá? O rei é forçado, vem para C7, é o único movimento das negras. E aqui que tá. A gente agora tem uma torre livre para ser tomada, né? Parece um sonho assim, poxa, vamos promover o nosso peão. Mas aí que tá, a gente vai promover de dama assim, de imediato, tipo, vocês
vamos fazer de forma cega, né? Não, eu demorei tanto para promover meu peão, e aí eu vou simplesmente pegar ele aqui e vou botar uma dama no lugar e pronto, está promovido. Não é necessariamente desse jeito, né? A gente sabe bem disso. A gente tem que analisar cada possibilidade. Vamos começar com a dama. Se você tomar e promover para a dama, dá errado. Você já começa a perceber que o rei não tem mais movimentos. Nem o rei, nem nenhum de seus outros peões. Você percebe que a dama toma casas fundamentais, né, de escape para o rei, e o rei branco também toma a casa B6. Então você já vê que promover para a dama não dá certo. Na volta aqui, tá? Depois de D5, rei C7, você tem a opção de promover para a segunda peça mais forte, uma torre. E o que é que você vai fazer? Vai ainda deixar promover? Claro que não. Aqui também segue-se a mesma coisa, né? Um afogamento. Não existe lance possível para as negras e, portanto, a partida é considerada empate. É muito legal destacar que nessa posição aqui, o Fred, não sei porquê, ele comenta no livro dele que as brancas agora deveriam tomar promovendo para a dama, né? Um erro, claro, naquele tempo. Talvez justamente pelo imediatismo, não é? Mas que eu acredito que não tira todo o crédito do Fred Heifeld, que, né, foi fundamental, acho que um autor de xadrez fundamental para o desenvolvimento de tantos jogadores. O verdadeiro lance vencedor, talvez você já deva estar se imaginando, né, seria promover para cavalo, mas também não dá certo. Tá? Apesar de ser um lance forçado, né, tá um cheque aqui no rei das negras. Quando ele volta para cá, o cavalo já era e as brancas vão perder esse cavalo. Tá? Se elas jogarem em C7, não tem problema, o rei toma, tá? E aqui vai cair esse peãozinho. É muito parecido as linhas, tá? E se o cavalo vier para casa B6, também tem algumas trocas. E a partida está empatada, tá? Não tem muito progresso para as brancas fazerem. Esses 3 peões vão ficar sempre aqui parados e não vai ter progresso nenhum. Então, bem, por eliminação, né? Você já deve estar imaginando, então, qual é a peça correta que a gente tem que finalmente promover. É um bispo. Sim. Muito provavelmente a mais improvável de todas é a nossa solução vencedora. Não importa qual lance as negras joguem aqui, por exemplo, elas podem tentar atacar o bispo das brancas, que simplesmente pode vir para a casa B7 e estar seguro. Perceba que com o bispo na casa B7, o rei inimigo não tem muitos lances para se jogar, não é? E aí o que é que vai acontecer? Nessa posição aqui agora, ele vai ter que ser forçado a jogar rei C7, por exemplo, e aí ele pode, por exemplo, até tomar aqui em A7, outra vez mais um lance forçado, o rei pode vir, e não interessa, né? Depois que o rei chega aqui, o bispo em C8 vai acabar capturando esse peão, vai cair esse peão também depois, e aí é só depois avançar o peão e promover, já que o rei tem o controle da casa de promoção do peão. Né? Então, bem, é isso, né? Espero que você tenha gostado desse estudo rápido de finais, né? Que muitas vezes nosso imediatismo pode não ser o nosso melhor amigo, né? Naquela determinada posição. O que você achou? Você conseguiu resolver? Conta para mim nos comentários, vou ficar muito feliz em ler, né? E ver se você está realmente evoluindo. Forte abraço e até o próximo vídeo.